Louvado seja Deus. Queridos irmãos, diante disto tudo, nós queremos pensar nesta tarde, como proteger, como ter cuidado, que vacilos, que armadilhas Satanás ele pode colocar para aprisionar o seu e o meu lar, sua família e os seus filhos. E a primeira armadilha que eu penso, uma armadilha séria e grave, é a prostituição. É muito grave isso, mas nós temos visto, dentro das igrejas e pelo Brasil afora, lares sendo destruídos por causa da prostituição. Ela é séria, ela é grave e tem afetado nós homens, principalmente nós homens. Eu tinha dito aqui ainda há pouco, que pelo menos uma das únicas vezes que eu não vi Davi ele ir a uma guerra, ele ficou em casa, no seu pátio, olhando pela sua varanda, e ele viu uma mulher belíssima, e ele trouxe aquela mulher para o seu quarto, para a sua cama, e não apenas isto, Davi ainda cometeu um homicídio, matando o esposo daquela mulher, e trouxe ela para dentro da sua casa. No primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versículo 27, diz a palavra que isto pareceu mal aos olhos do Senhor. O que Davi havia feito pareceu mal, e Deus puniu severamente Davi pelo que ele fez. Pareceu mal aos olhos do Senhor o que Davi havia feito. Ele havia se prostituído, e nós precisamos ter cuidado. A infidelidade é algo que tem entrado dentro dos lares, principalmente com nós homens, e isso tem invadido os lares, e as separações, elas começam a acontecer, e os maridos e a esposa começam a viver dentro do lar, já separados. Mas nesta tarde, aleluia, glória a Deus, vamos permitir que o Espírito Santo faça uma geral no nosso coração, aleluia. Vamos permitir, nós somos templo e morada dele, glória a Deus. Nós somos, aleluia, igreja do Senhor, e o Espírito Santo ele está falando fortemente ao teu e o meu coração. A palavra de Deus diz: fugir da prostituição. Ela é séria, ela é muito grave, mas existe ainda um outro cuidado que nós precisamos ter para proteger a nossa família e o nosso lar. E fala sobre a educação dos nossos filhos. Educar e criar os nossos filhos é um papel importante que nós pais temos que ter. Amados irmãos, nossas crianças, estamos vendo agora nos jogos, atletas de nome. A moça saiu porque ela está psicologicamente, ela está depressiva. Foge-me agora o nome da jovem. Depressiva, a menina, a mocinha, ela é 6 vezes campeã. Eu não sei se é Evelyn, Simone, 6 vezes, ela já ganhou 6 medalhas. No entanto, emocionalmente uma jovem. Mas irmãos, isso não pode haver entre nós. Pode de todas as formas, mas nós precisamos fazer uma prevenção, nós precisamos ter um cuidado maior. E aí, queridos irmãos, nós pais temos um papel muito importante. Efésios capítulo 6, Paulo ele vai dizer algo tão lindo, tão belo, versículo 4. Ele vai dizer assim: cria e aconselha o teu filho no caminho do Senhor. Criai e admoestai os nossos filhos na palavra de Deus. Precisamos mais do que nunca, pais e mães, sermos sacerdotes do nosso lar. De fato, a gente ter o compromisso de criar e educar os nossos filhos. Provérbios capítulo 22, aquele texto áureo, versículo 6, quando ele diz: ensina, instrui, educa a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer, não se esquecerá. Nós precisamos. Eu convido você, aonde você está aí, eu não sei qual o horário, qual o dia que você está vendo a palavra, que está ouvindo a palavra de Deus, mas nós precisamos assumir um compromisso de fato
não só apenas de criar, mas também de educar os nossos filhos. Queridos e amados irmãos, eu costumo separar: criar é uma coisa, educar é outra coisa. São palavras que parecem ser iguais, mas não são. Criar é você dar comida, criar é você levar ele para a escola, é você vestir ele, mas educar, ele implica mais alguma coisa. Educar implica em, de fato, você sentar e ensinar valores, e nesta tarde eu digo valores da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Se você não primeiro ganhar os seus filhos, como é que nós vamos poder ganhar o mundo? Aquela mulher chamada Michelle Obama, ela tem uma frase dela que eu copiei e colei. Ela diz assim: é minha responsabilidade criar e educar os meus filhos. E infelizmente, como ministro da palavra de Deus, eu tenho que dizer isso para você, pai, você, mãe. Não delegue esta tarefa para os seus avós, para o seu sogro, para a sua sogra. Misericórdia, aleluia, glória a Deus. Não delegue essa tarefa que você vai pagar um preço caro. Esta tarefa é responsabilidade sua. Você precisa criar e educar seus filhos, começando a ensinar os valores da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Davi, ele teve diversos filhos. Diversos. Mas ele tinha um jovem. Dizem que ele era simpático. Ele tinha um cabelo bonito, cabelão lindo. Não é o meu caso. Diz que ele era bonito. Eu não sei, eu não gosto de achar um homem bonito, mas diz lá a Bíblia que ele era bonito. E tinha uma cabeleira, não que eu tenha inveja disso, de forma alguma, não tenho inveja alguma. Quem tiver seu cabelo bonito, que tenha. E o dele era grande, viu, irmãos? Absalão foi um jovem terrível. Houve um incesto na casa dos seus pais. Houve um incesto. E a irmã de Absalão, ela foi abusada. E ele colocou no seu coração de matar aquele irmão dele, por parte de pai. Absalão mata o irmão, faz uma festa, e no final daquela festa ele manda matar o próprio irmão. E aí Absalão vai para um exílio e fica lá durante algum tempo. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 37, vai dizer o texto que Davi teve dó do bichinho, do coitadinho de Absalão. Igreja, diga assim: misericórdia, misericórdia. Absalão cometeu um absurdo, ele matou seu próprio irmão. E no final das contas, Davi, coração de pai, não teve uma conversa séria com Absalão, não trouxe orientação e conselho para ele, não teve uma conversa. E diz o texto 13:37 que ele teve dó, porque Absalão estava no exílio. Bichinho de Absalão. Como nós temos tratado e agido com nossos filhos. Deixa eu te falar uma coisa, pai, que isso pode fazer a diferença a partir de hoje. Se você quiser ter filhos na presença de Deus, a partir de hoje, comece a ensinar, mas também seja exemplo. O exemplo que nós temos que dar vale por 1000 palavras. Um exemplo de pai e de mãe. É bonito você dizer assim: meu filho, faça assim, faça assim. Mas se ele não vê como você está fazendo, se ele não vê como se você fala uma coisa e você faz outra, suas palavras não significam nada. Você chega em casa mentindo, dizendo inverdades, falando absurdos. Seu filho está aprendendo e absorvendo tudo aquilo.
e depois ele vai ter um comportamento parecido, porque o nosso exemplo ele fala muito mais. Mas nesta tarde, neste culto, aonde você estiver, meu querido irmão, e os irmãos que aqui estão, precisamos ensinar pelo exemplo. O nosso exemplo, como eu trato a mãe deles, como ela trata o pai deles, fala muito, fala mais do que 1000 palavras.